Aê, glória a Deus. Shalom, meu pastor. Shalom, pastor, tudo bem? Graças a Deus. Como é que tá a garganta? Tá ficando melhor, graças a Deus, viu? Graças a Deus. Que bom. Estamos em oração. Graças a Deus. Mas vamos orar assim, porque, rapaz, eu nunca tive uma infecção dessa não, pastor. Tá quebrado em Eu, nome de até, Jesus. até para engolir eu tava tendo dificuldade. Eu imagino. Mas, glória a Deus, né? A Bíblia diz que só os vivos podem adorar a Deus. Estamos vivos e pela fé já estamos curados, porque a palavra de Em Deus nome de diz que Jesus. um dos nomes do Senhor é Jeová Rafa, Deus que cura. Amém. Amém. E a gente pode cair 7 vezes, o Senhor levanta pela oitava. E é melhor o Senhor levantar a gente por uma questão de levantar um soldado ferido do que levantar por conta do pecado, né? É isso aí. Perfeito. E às vezes o inimigo tenta lançar algumas setas, alguns dardos, né? Para tentar nos atingir. O quanto que as ministrações que o pastor Tony tem feito tem abençoado vidas, né? Ele lança um dardo assim, mas a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele Eu creio. Obrigado. se levanta para cair, né, meu pastor? Então não tem Amém. jeito. Eu sempre falo que o diabo continua no lugar que ele deve estar na vida de um cristão fiel, onde é debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque Amém. nós calçamos os nossos pés com o evangelho da salvação. Quem é o evangelho? O verbo que se fez carne, Jesus É o Cristo. próprio Então, Jesus. então ele está debaixo da onde? Dos pés. O que é o pé? A palavra. Calçado com a palavra, com o evangelho. Ou seja, É, caminhando com a palavra, o diabo vai continuar debaixo dos nossos pés. Se a gente amém. continuar Glória a caminhando com a Deus. palavra. A verdade, pastor. Aleluia. E o Senhor tem feito Então, pastor, isso. temos procurado, não somos perfeitos, né, pastor? Mas ninguém é perfeito, mas principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, precisamos cada vez mais buscar o Senhor, porque os dias estão difíceis, o mundo está caminhando, está descendo ladeira abaixo, está caminhando para o abismo. Verdade. Jesus está muito próximo de voltar. Amém. Muito. As portas, meu Tá? pastor. Vamos orar, pastor, vamos orar, e aí eu Vamos. Só ligar a vou luz aqui. só. Gostei do pano de fundo aí, pastor, viu? Eu tava achando escuro. Gostei do pano de fundo aí, viu? É o papel de parede aqui do escritório. Tá? É novo, é porque o senhor estava em outro ambiente antes, né? Tá Tava. bonito aí, viu? Tá, obrigado. Tava. Legal. Vamos, eu quero compartilhar com os irmãos aqui só o Salmo 4, foi um salmo que a gente leu antes de dormir ontem. Eu quero compartilhar o versículo 8 que diz assim: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Amém. Glória a Deus. Só o Senhor pode nos guardar, pode nos guardar em segurança em qualquer circunstância, em qualquer situação da nossa vida, né? Vamos orar, pastor. E aí, depois da oração, aí o senhor pode ficar à vontade para trazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Amém. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais um dia, Senhor, por este domingo, pelas Bênção. nossas vidas, pela vida do pastor Márcio, sua família e todos os irmãos que estão já conosco e aqueles que ainda vão chegar. Ó Deus, mas o principal é que o teu Espírito, Senhor, é para ti que nós estamos aqui nesta hora, para te render glória, te louvar, te cultuar, te prestar homenagens, Amém, porque Deus. o Senhor é o nosso Deus, é o nosso dono, é a ti que nós devemos, Senhor, o melhor, Pai. Portanto, recebe as nossas orações, recebe, Deus, os louvores, recebe tudo que é nosso, pois tudo que é nosso é teu, Pai. Muito obrigado por tudo. Usa o pastor Márcio, fala conosco, glorifica o teu santo nome nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, choramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Tá comigo já? Tá com o senhor, pastor, fica à vontade. Amém. Hoje, rapaz, eu teve algumas mudanças aqui nesse negócio do Instagram, quase que eu não consigo entrar. Foi? Não sei se o senhor já percebeu. Já mudou bastante, está? A parte de fica Eu para tava- cima agora. já estava acostumado toda vez para entrar, e daqui a pouco eu estou apertando lá nos botões, nas configurações, e não estou conseguindo entrar. Eu falei, o que aconteceu? Até que, graças a Deus, eu mexi, e consegui entrar.
Amém. Vamos lá. Eu queria compartilhar um texto hoje de Números, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo... Na verdade, eu poderia ler todo, né? Mas eu vou só compartilhar do 16 ao 31 para poder a Certo. gente tirar alguns ensinamentos desse texto. Não vai dar tempo de eu fazer toda uma explanação expositiva dos versículos, mas eu vou tentar fazer um mix de exposição com temático para a gente entender sobre o medo e as promessas de Deus, né? E a gente Amém. precisa entender sobre isso. Olha o que diz o texto. Números, capítulo 13, do 16 ao 33. Eu vou ler bem rapidinho, porque são alguns versículos para não tomar o nosso tempo. Ele diz o seguinte: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Osés, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais e se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, ao qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. Aí vem o medo agora, irmãos. O povo, Ah, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam o pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo que é porque é mais forte do que nós. Eu vou só até aí, irmão, só para a gente meditar um pouquinho nesse texto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a tua amém. palavra que é o nosso alimento espiritual, a tua palavra que precisamos, ó Deus, dela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra que nos Amém. revela, ó Deus, o teu querer, a tua verdade, a tua vontade em nossas vidas, através do teu Espírito Santo. E é isso que te pedimos nesta hora, Senhor. Fala conosco, através do teu Santo Espírito, revela-nos a tua palavra, fala através de mim e para mim, porque também careço e preciso ouvir a tua voz. Abençoa a minha vida, o teu servo, pastor Tony, meu amigo, todos os Amém, familiares, Jesus. todos os irmãos que estão aqui participando, aqueles que ainda entrarão e aqueles que ouvirão, ó Deus, essa mensagem após esse término de culto na gravação da mensagem, meu Pai. Que o Senhor possa falar de uma maneira poderosa, quebra todas as barreiras, as dificuldades, todos os empecilhos, para que a tua palavra seja pregada nos 4 cantos, ó Deus, desta terra, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, ó Deus, e exaltamos o teu nome nesta hora e pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém, Amém? Jesus. Irmãos, Aleluia. Glória a Deus. paz, meu amor, bom dia, seja bem-vinda. Meus irmãos, esse texto, ele relata o episódio. Eva também, seja bem-vinda, Eva Tina. Ah, Evinha tá aí também? Ô, Vinha, paz, seja bem-vinda. Então, esse texto, irmãos, Como que ele, se fala? ele relata... O irmão Wellington aí está falando que a gente conversou umas coisas aí que tá trazendo confirmação com o culto de hoje. Ah, foi? Glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre o medo e as promessas de Deus, né? A síndrome de gafanhoto que aquele povo teve, que de fato
muitas vezes nós trazendo para os nossos dias, nós deixamos de alcançar algumas coisas pelo medo que o pecado É. enraiza em nossos corações e por não reconhecer, né, as promessas de Deus em nossas vidas, e isso traz um mal muito grande para a vida de um cristão. Nós precisamos saber quem é Deus, quais são as suas promessas e o que ele tem reservado para nós. Ou então nós não somos amigos dele, não o chamamos mais de servos e sim de amigos, isso o próprio Jesus. Então, Amém. esse texto, ele relata o episódio de 12 espias de Israel que foram enviados para olhar, para visualizar, para verificar a terra prometida. E eles foram enviados para poder trazer um relatório que animasse, que trouxesse ânimo ao povo a entrar e conquistar aquela terra. Então era esse o objetivo. Olha, vai lá, né, traz o fruto, verifica e traz um relatório para poder animar esse povo a entrar naquela terra. Né? E foi isso que eles fizeram. Eles foram, né, eles visualizaram, eles constataram, diz o versículo que nós lemos, que a terra era boa, a terra que mana leite e Mana mel, ou leite e seja, mel. estava dentro daquilo que Deus havia prometido, dentro daquilo que Deus havia relatado e dito para cada um deles, que eles entrariam em uma terra que Deus havia reservado, uma terra que mana leite e mel, né? Porém, ao voltarem, ao retornarem e darem um relatório, 10 desses 12 espias, eu estou falando 10 dos 12, né? Muito mais do que a metade, apresentaram um relatório pessimista e disseram que eles eram, aos olhos daqueles gigantes que haviam lá, como gafanhotos. E aos seus próprios olhos não passavam de gafanhotos. Né? Olha que coisa, irmãos. Há pessoas que são como esses 12 espias de Israel, é isso que nós vamos tratar nesta manhã, bem rapidamente. Né? Eles eram príncipes, líderes, nobres, representavam suas tribos, porém apequenaram-se, diminuíram-se, sentiam-se menos que os príncipes, menos do que homens. Eles viram a si mesmos como insetos, olha que coisa. Eles se diminuíram diante do que viram. Eram líderes, eram pessoas lavadas pelo sangue ali, eram pessoas de líderes da sua tribo. Então, nós vamos falar sobre isso, meu irmão. Nós vamos falar sobre o medo e as promessas de Deus e tentar, bem rapidamente, porque esse texto é muito rico, quando a gente faz o sermão expositivo dele, a gente vai tentar rapidamente trazer alguns pontos, não vou conseguir trazer todo, mas alguns pontos que nos levam a nos apequenar diante das coisas que acontecem nas nossas vidas. Irmãos, tudo o que Deus criou foi limitado face à criação do homem. Entenda isso. A primeira coisa que precisamos entender, né? Deus, ele criou tudo, mas quando ele fez o homem, a mim e a você, ele disse que era muito bom. Ou seja, porque nós somos os únicos seres que somos considerados imagem e semelhança do nosso próprio Deus. Isso é espiritual. É a primeira coisa que nós precisamos entender em nossas vidas. E Deus, quando ele profere uma palavra, ele não volta atrás. O mundo para, o universo muda, mas a palavra dele vai se cumprir. Não tem jeito. Se ele proferiu, vai se cumprir. E ele fez uma promessa, desde Abraão, reinarão sobre todas as coisas. E Adão, quando ele não conheceu o pecado, ele reinava sobre todas as coisas. Adão, quando ele não conheceu a queda, ele reinava sobre todas as coisas. Então, o pecado, quando ele vem para nossas vidas, ele nos afasta da verdade de Deus. A gente foge da presença de Deus, a gente começa a ter medo até de ouvir a voz de Deus. Olha para Adão. O Senhor vinha todos os dias visitá-lo ao cair da tarde, né? E eles conversavam, eles dialogavam. Adão falava com Deus face a face, ele conhecia, ele ouvia, ele falava com o Senhor. Mas quando ele pecou, ele se escondeu de Deus. Mas aí Deus não deixou de visitá-lo. Era tão intenso, pastor, que o texto fala que Adão disse assim, Deus perguntou por Adão e aí Adão falou, Senhor, ouvi os teus passos no jardim. Veja só.
Perfeito. Olha a sensibilidade da intimidade que os dois tinham, né? Então isso aí é profundo. E quando ele pecou, o que foi que ele fez? Ele se afastou, né? Ele teve medo de conversar com o Senhor, ele teve medo de ouvir a voz de Deus. Então, quando a gente analisa toda a história do homem, o homem ele tem medo de conquistar as coisas, é por falta de intimidade, é por causa do pecado. Então, eu vou separar, eu fiz essa introdução contando um pouquinho dessa história para a gente trazer para as nossas vidas, né, e sairmos dessa síndrome de gafanhoto, desse medo, né, de conquistar aquilo que Deus trouxe para nós, e o principal é a vida eterna, né? Aí é a cereja do bolo, mas ainda assim nós precisamos entender alguns pontos, né? Que aquele povo, apesar de ter vivido todo o processo de milagres, olha que nós estamos falando de um povo que acabara de passar pelo milagre do Mar Vermelho, um milagre sobrenatural de uma abertura de um mar, né? E diante de tantos milagres que eles passaram, e ainda assim tiveram medo, e eram líderes, né? Tiveram medo quando voltaram, a não ser por dois, que foi Caleb e Josué, que nós conhecemos a história de Caleb. 36% trouxeram relatório negativo. Perfeito. Olha, aí qualquer eleição estava perdida, né, meu pastor? Qualquer eleição estava jogado fora, né? Mas ali existiam dois que... Só para não lhe atrapalhar, o seu Não, segura. claro, fica à Eu vontade. estou imaginando aqui o quanto que, você vê, de 12 pessoas, e eles trouxeram informação e que influenciou toda a subjetividade de um povo inteiro. Aí eu estou imaginando aqui o poder que tem, né? Você vê a mídia como faz com a população, com o Brasil hoje, a manipulação, não só no Brasil, mas é uma manipulação mundial, né? Como que é importante, né? E a gente ter esse diferencial do conhecimento de Deus, porque mesmo sendo minoria, sendo Josué e Caleb, torna-se maioria, porque só esses dois chegaram à Terra Prometida. Todos esses morreram no meio do caminho. Perfeito, meu pastor. Essa geração toda, é isso que eu quero, isso aí bem trazido, bem lembrado, porque isso ia ser o fechamento, porque essa geração toda não entrou na terra, só dois, né? E perceba que Caleb, ele quando conversa com Moisés lá na frente, ele mesmo com a idade avançada, ele falava assim, ó, qual minha força era, tal é agora. Depois vocês completam na leitura desse texto, que é muito rico, né? Porque mesmo na Fantástico. idade avançada, ele não desistiu de alcançar aquilo que ele havia sido prometido para ele. Então, a primeira coisa que eu trouxe desse texto para nós entendermos essa questão. Primeira coisa, irmãos, que a gente erra, primeiro é saber quem nos enviou. Nós precisamos Amém. ter convicção, né? Nós precisamos ter a certeza de quem está nos encaminhando para um propósito, de quem está nos encaminhando para um projeto. Não foi qualquer pessoa que havia encaminhado aqueles 12. Não foi qualquer pessoa que havia prometido para aqueles 12. Era o próprio Deus que já Amém. Verdade. mostrara o seu poder anteriormente, já mostrara os seus milagres, os seus feitos para aquele povo. E trazendo para as nossas vidas, irmãos, nós precisamos conhecer a esse Deus, para a gente saber quem nos envia, para a gente saber quem nos promete, não só de ouvir pessoas falar, a gente precisa de intimidade, uma vida de devocional, uma vida de oração, ter certeza de quem nos enviou vai fazer com que a gente vença o medo. Não estou dizendo que o medo não existe, existe até salutar que existe em alguns casos o medo, mas quando a gente Verdade. busca intimidade, quando a gente busca resposta em oração, quando a gente busca um tempo de devocional, nós chamamos a Deus, né, para trazer a resposta para as nossas perguntas. E muitas vezes, irmão, Deus quer falar, mas a nossa vida ela está fria, ela está distante, né, e a gente não consegue nem identificar Deus. Olha, e perceba que quando o pastor Tony falou de Adão, né, Adão ainda conseguiu identificar Deus, porque ele tinha uma intimidade, mesmo no pecado, mesmo na desobediência, ele ainda conseguiu identificar até os passos se aproximando de Deus. A gente está vivendo uma vida tão fria hoje, tão distante de Deus, que a gente não conhece, nem a gente não para nem para ouvir, a gente nem consegue discernir Deus falando com a gente, porque o pecado
está entranhado nas nossas vidas, a gente está distante de Deus. Irmãos, é simples. Pastor, como é simples? Olha, saber quem te enviou é simples. Ter certeza da promessa de Deus é simples. Como? Porque aquele que está em Deus, o Espírito Santo habita nele. Então é Verdade. simples. É só dar ouvido a Deus que Testifica, né? habita em nós, testificando dentro de nós. Isso aí, pastor Tony. Testificando dentro de nós, nós somos santuários de Deus. Então, quando Deus fala, ó, grave isso. Quando Deus fala, ele nos completa. E a gente começa a ter paz em nossa vida, em nossas decisões. Agora, quando a gente está com a vida torta, com a vida sem devocional, com a vida sem oração, com a vida sem leitura da palavra, com a vida sem comunhão com Deus, a gente não sabe quem nos enviou, a gente não conhece, a gente fica perdido, a gente não tem direção para a nossa vida, a gente não tem, a gente começa a ficar atemorizado, achando até, e fazendo um paralelo com essa pandemia, a gente tem medo de morrer, achando até que a nossa vida se resume a isso aqui. Irmãos, nós temos uma glória, nós temos Amém. uma Verdade. esperança maior. Claro que ninguém quer morrer, ninguém quer passar por enfermidade, mas a nossa vida não se resume a isso. E muitas vezes a gente não consegue distinguir, porque nós não temos uma comunhão, uma intimidade com Deus, e nos falta essa intimidade. E é isso que o texto está nos dizendo da síndrome de gafanhoto, é o senso de fraqueza que o pecado nos traz. Né? O que é isso? É quando eles disseram, não conseguiremos subir. Ou seja, esses homens, olha, presta atenção, irmãos. Quando a gente não sabe quem nos envia, quando a gente não tem intimidade, esse senso de fraqueza, essa síndrome do gafanhoto, esses homens, eles anularam a palavra de Deus e duvidaram de seu poder, porque só enxergavam os obstáculos, né, e que estavam à sua frente, e desviaram o seu olhar de Deus e olharam somente para as circunstâncias adversas. Se apequenaram, senso de fraqueza, senso de derrota. Irmão, nós somos vencedores. A nossa Amém. vitória não só está aqui nesta terra, mas a maior vitória está lá na Nova Jerusalém. Então, a gente tem esse senso de fraqueza por desviar o nosso olhar daquele que prometeu, por não conhecer verdadeiramente aquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou para seguirmos Amém. nessa batalha. Então, é esse senso de fraqueza, né? Esses homens que têm esse senso de fraqueza, grave isso, irmãos, é porque estão anulando a palavra de Deus. Então, não anule a palavra de Deus na sua vida. Não faça isso. Ore, medite, conheça, se aproxime, tenha intimidade com Deus, não tenha senso de fraqueza. Medo a gente pode até ter, mas a gente vence o medo pela palavra, a gente vence o medo pela certeza das promessas daquele que nos enviou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Deus não habita em terra estranha. Se está com a vida em pecado, irmão, se aproxime de Deus, se arrependa, se conserte, se converta, né? Peça perdão e deixe o Espírito Santo de Deus habitar, deixe o sangue de Jesus transbordar e limpar a sua vida. E saiba, tenha certeza daquele que te enviou. Segundo, irmãos, segunda coisa que eu tiro desse texto, e nós precisamos entender, é o complexo de inferioridade. Sim, tem muitos crentes Verdade. assim, irmão, tem muitos cristãos assim. Olha o que diz o texto da Bíblia, o que eles falaram, porque é mais forte do que nós. Irmãos, de fato, as cidades que eles deviam conquistar eram grandes. Sim, eram grandes, eram enormes. Né? E, de fato, os gigantes que ali habitavam eram maior que ele. Mas quem é maior do que o nosso Deus? Quem Ninguém. é maior do que o nosso Deus? As muralhas de fato eram altas, mas o nosso Deus é altíssimo, né? E tremendo. Os gigantes eram fortes, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E nós precisamos, irmãos, vencer esse complexo de inferioridade. Como nós vencemos? Conhecendo as promessas de Deus. Conhecendo, irmãos. Sabendo Tem o que Ele memória, né, garantiu pastor? para nós. Oi?
Ter memória, não é? Ter memória Memória. ativa, né, meu pastor? É porque eles Memória... tiveram que. Jericó, Deus derrubou o muro de Jericó sem eles levantarem uma arma. Né? O senhor falou do Mar Vermelho e vários outros milagres que Deus fez. Onde está a memória desse povo? Né? E Deus Perfeito, tem feito né? milagres em nossas vidas, precisamos rememorar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e dizer, não, peraí, Deus é Deus e independente das circunstâncias, eu vou ser arrebatado, porque o arrebatamento é ser tirado com força, porque o mundo vai nos pressionar cada vez mais. Mas a Bíblia diz que o Senhor falou, nós somos sim vencedores, mas Jesus fala que nós somos mais do que vencedores, né? Um dos Mas apóstolos, ele traz a mensagem, nós somos, Paulo, se não me engano, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vai lá, pastor, para você não perder. e a palavra de Deus nos diz, né, meu pastor, que você tocou em um ponto aí bem... Eu não lembro agora qual é o versículo, mas ele diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá Nos esperança. traz esperança, exatamente. Eu também não lembro de cabeça não, mas Então, é isso aqui. aquele povo deveria ter feito isso, né? Ele acabara de viver diversos milagres na sua vida, né? Eles precisavam trazer à memória e relembrar aquilo que dava esperança para ele, ou seja, Deus é maior do que os nossos problemas, meu irmão. Deus é maior. Busque Amém. conhecer quais são as promessas de Deus para mim e para a sua vida. Tem medo de conhecer as promessas de Deus porque o pecado muitas vezes nos leva a um patamar de incredulidade. Porque a frieza espiritual nos leva a um patamar de incredulidade. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. A falta de proximidade, de comunhão com Deus, nos leva a um patamar de incredulidade e nos faz Verdade. esquecer, né? Nos faz deixar de lembrar aquilo que nos traz esperança. E porque a palavra de Deus diz, estraga a memória que nos traz esperança. Irmãos, quantas vezes nós estamos lendo a palavra de Deus e nos deparamos com um versículo que nos remete a algo que Deus fez na nossa vida de maneira tremenda no passado? É por isso que Amém. precisamos ler constantemente a palavra de Deus, porque isso vai fortalecendo a nossa fé, vai fortalecendo a nossa vida cristã, vai fortalecendo a nossa caminhada. E nós precisamos viver uma vida espiritual, né, próxima com Deus, não uma vida espiritual e material miserável, distante do Senhor, e que muitas vezes nós temos culpado a Deus pelas coisas que nós enfrentamos, enquanto a culpa está Verdade. dentro de nós, né, por esse complexo de inferioridade, por não conhecer as promessas de Deus em nossas vidas. Né? Se Deus, por que nós precisamos conhecer? Porque quando nós conhecemos, né, nós sabemos sabemos quem nos enviou, conhecemos essas promessas e temos certeza que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer acontecer, Ele vai mover o sobrenatural para acontecer. Terceira coisa, irmãos, para a gente adiantar por causa do horário. Terceira coisa, e essa é mais importante. E aquele povo, infelizmente, aqueles 10, né, influenciaram toda uma geração e deixou que o ladrão roubasse as suas promessas. Não deixe que o inimigo roube a promessa de Deus na sua vida. Não deixe. Não permita. Somos nós que deixamos que isso aconteça. É como o pastor Tony falou, olha, fez um comparativo que eu achei tremendo e profundo que tem acontecido nos dias de hoje. Nós estamos ficando obesos de palavras torpes, de palavras deturpadas, de noticiários contrários, e tem nos deixado atemorizados, e nós estamos esquecendo da promessa de Deus em nossas vidas. Não permita que o inimigo roube a sua promessa, Verdade. a promessa de Deus na sua vida. Meu Aleluia. irmão, o diabo começa a lançar barreiras, começa a lançar dificuldades, Entenda, muitas vezes quando Deus promete, não é fácil conquistar, não. Mas não esqueça que Ele garante. Ele poderia ter tirado o povo do Egito, né, de uma maneira sem acontecer nada, sem vislumbrar aquele exército vindo atrás diante do Mar Vermelho. Ele poderia ter destruído Jericó sem precisar dar a volta, sem precisar tocar trombeta. Mas existe uma ação nossa, minha e sua, que é atitude de fé, Aleluia. que é vontade Amém. de fazer acontecer o milagre. Então, muitas vezes, De quem disse que obediência, né, para pastor? cumprir a promessa de obediência, perfeito, meu pastor.
de obediência, isso aí. Quem disse que para conquistar a promessa de Deus seria fácil? Então, aquele povo, aqueles 10 espias, na verdade os 12, mas Caleb e Josué tinham visão espiritual, tinham obediência, tinha marca de Deus, tinham conhecimento de Deus em suas vidas, tinham intimidade com Deus em suas vidas. Aqueles 12 vislumbraram aqueles gigantes, aquelas muralhas, aquela cidade edificadas, e aquilo naqueles 10 trouxe medo, paralisou aqueles 10. Eles conseguiram influenciar toda uma geração, porque desobedeceram a Deus, porque duvidaram do Senhor. Então, irmãos, trazendo para os nossos dias, o diabo começa a lançar barreiras, começa a dizer sobre gigantes, ele quer afastar as nossas vidas das promessas de Deus. A gente começa a dar mais poder, a dar mais valor aos gigantes do que ao próprio Deus. Isso aí existe aqueles arautos do caos, pastor, né? E esse texto fala sobre isso, né? Aqueles arautos do caos, quando as pessoas que estão contaminadas por esse vírus maldito do pessimismo, elas difamam Deus e desprezam as suas bênçãos e diminuem o poder de Deus. Foi isso que aqueles 10 fizeram, né? Então, o povo, ele contemplou, aqueles 12, eles contemplaram a terra maravilhosa, mas deparou com gigantes, muralhas de 6 metros ou mais, e eles esqueceram, como nós falamos aqui, não trouxeram à memória os prodígios que Deus havia feito para aquele povo, e limitaram, e deixaram que o inimigo roubasse a sua promessa, e deixaram que o inimigo roubasse a sua entrada na terra que manava leite e mel. Então, olha, eu não estou falando só de bênçãos materiais, não, aqui, meu irmão. Eu não estou só falando de bênçãos materiais, não, porque o sol brilha para os justos e para os injustos, para os ímpios e para os justos. Né? Deus abençoa quem Ele quer da maneira que quer, mas cuidado para não estar atrás das bênçãos do Senhor e se esquecer do Senhor das bênçãos. Cuidado com isso. Porque esse texto aqui, fazendo uma exegese escatológica, existe muita geração que não vai entrar na Nova Jerusalém. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não permita que o inimigo roube a sua vitória na Nova Jerusalém, a sua entrada na terra que mana leite e mel. Não deixe que a incredulidade, que o complexo de inferioridade, que a fraqueza, o senso de fraqueza que invada a sua vida e lhe torne uma pessoa inapta a entrar na terra que manda leite e mel. Não faça isso com a sua vida. Pastor, mas eu tenho medo. Todos nós temos medo. Pastor, mas eu pequei. Todos nós pecamos. Agora temos que reconhecer, ser quem nos enviou, temos que conhecer as suas promessas, temos que ter intimidade com Ele, né? Temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Mas como é que eu vou fazer isso? A Bíblia faz isso, só é você ler a palavra de Deus, como eu falei anteriormente, a gente vai lendo alguns versículos e vai trazendo memória, não só as nossas, mas memória daquele povo, dos milagres que Deus operou. Talvez se aquele povo tivesse feito isso, né, não teriam deixado de entrar, toda aquela geração não teriam deixado de entrar na terra que mana leite e mel. Quarta e última coisa, no deserto. Pastor. Pode falar. À vontade. À vontade. Pereceram no deserto, né, pastor? Pereceram no deserto. É isso aí. Toda uma geração pereceu no deserto, né? Então, esse também é um comparativo, né, escatológico nesse texto, né? A gente não pode deixar de fazer esse comparativo escatológico. Vejam que se nós formos olhar do ponto de vista de povo de Deus, todos eram povo de Deus, todos eram escolhidos, todos eram de Israel, mas eles ficaram, né? Lá começou a travar, né? Todos. Travou um pouquinho, mas agora voltou. Vamos lá, continue. Todos. Para encerrar, eu falei que ia fazer um mesclado entre temático e expositivo, porque senão, se a gente fosse fazer expositivo o tempo todo, a gente demoraria muito, porque esse texto é muito rico. Mas eu vou encerrar com esse quarto ponto. Nós precisamos reconhecer com alegria e não com tristeza, irmãos. Com alegria, sem ter uma visão distorcida da realidade, né, as promessas de Deus na nossa vida. Né? Aqueles espias, preste atenção no texto, aqueles espias, eles raciocinaram assim. Qual foi o raciocínio daqueles espias? Eles são gigantes,
e nós somos pigmeus. Eles são fortes e nós somos fracos. Eles são muitos e nós poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. Eles olhavam as coisas pelo avesso, né? E, por isso, eles arrastaram-se no pó, sentiram-se indignos, menos do que os príncipes, menos do que os homens, menos do que gente. Eles se sentiram como gafanhotos, como insetos. Irmãos, nós temos que extrair desse texto, né, dessa passagem, somente a visão de um daqueles espias que nós lemos, né, versículo 30 e 31. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos. Eu chego a me arrepio, irmãos. Quem conhece a história de Caleb, eu choro quando eu leio a história de Caleb. Estou falando sério, eu choro. Quando ele dialoga com Moisés: não, Moisés, eu vou. 40 anos se passaram, qual minha força é, tal é agora. Isso é presença de Deus em nossas vidas, irmãos. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, né? Porém, os homens que tinham subido. Então, Caleb, irmãos, olha, Caleb, mesmo diante das dificuldades, ele ficou animado, ele ficou alegre, ele ficou esperançoso. Traga à memória aquilo que traz esperança. Provavelmente, naquele momento, Caleb devia ter lembrado do Mar Vermelho, devia ter lembrado de Jericó e de tantos outros feitos que Deus havia feito na vida dele. Ele estava alegre. E Caleb sabia do Jordão. É isso aí, meu pastor. Caleb sabia quem o enviou, ele tinha convicção, ele conheceu a terra, ele visualizou. Ele não deixou, ele conheceu, olha todos os itens que nós falamos. Ele sabia quem havia enviado, ele visualizou, né? Ele materializou a promessa que Deus havia feito, porque outrora era só uma palavra. Olha, irei vos mandar para uma terra que mana leite e mel. Então Caleb não só ouviu, mas ele visualizou aquela terra. Ele visualizou, ele conheceu aquela promessa, e isso tem que alimentar a nossa fé. Muitas vezes Deus faz coisas para poder nos levar para o centro da sua promessa. A gente tem que identificar esses sinais que Deus está mostrando em nossas vidas. Então, ele sabia quem o enviou, ele conheceu aquelas promessas, mas ele não deixou que o inimigo roubasse a sua herança. E ele teve certeza da vitória, ele teve convicção da vitória. Ele não teve uma visão distorcida da realidade. Pelo contrário, ele teve uma visão espiritual. Irmãos, o que eu quero te dizer é o seguinte: quando Deus te promete, para mim e para você, nós temos que marchar na direção, na certeza da vitória, com uma alegria, mesmo passando pelo deserto. É por isso que eu sempre falo, pastor, meu amigo pastor Tony, eu sempre falo, cuidado, muitas vezes nós estamos louvando o hino, né, só da boca para fora. Quando a gente louva aquele hino de Cassiane, passando pela guerra, cantando louvor. A gente canta com a euforia, mas será que nós vivemos isso mesmo, irmãos? Será que a gente canta louvor em meio à dificuldade? A gente fica com medo, a gente fica com senso de fraqueza, a gente fica desesperado, a gente fica limitado, a gente fica com síndrome de gafanhoto. Será, irmãos? Então a gente precisa, de fato, irmãos, aumentarmos a nossa intimidade, a nossa fé, porque a fé supera o medo, a fé vence a fraqueza, a fé vence a inferioridade, e o medo que prevalecia dentro de nós, ele se transforma em combustível para a nossa fé. E a gente começa a entender que o Deus que nós servimos é maior do que qualquer outro obstáculo que nós visualizamos para alcançarmos a nossa promessa. Amém. Né? Pode ser um beco sem saída. Isso aí. Verdade. Ele abre a porta onde não tem porta. Ele abre porta onde nem parede tem, né, meu pastor? Sendo mais profundo. Onde não tem parede tem. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Irmãos, e sabe por que isso tudo? Porque o amor de Deus é verdadeiro. Ele não é um amor fingido. Quando ele promete, ele cumpre, irmãos. Né? E eu sempre falo, aí trazendo para... Porque aquele povo ainda não tinha graça, né? Aquele povo só tinha lei, ele não tinha a graça. Então, trazendo para os nossos dias, nós vivemos isso tudo ainda pela graça.
ainda pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Olha, eu sempre falo, pastor, eu sempre falo, e eu vou encerrar com isso, porque a gente tem que, cada horário já são 10 para as 11, a gente precisa entender isso para conquistarmos. Então, cuidado, irmãos, para nós não perdermos as promessas de Deus em nossa vida, e a principal promessa, que é a Nova Jerusalém. Mas Deus faz isso tudo porque Ele nos ama, e é um amor incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Né? Amém. Então, glória a Deus. Primeira coisa, irmãos, Ele amou sabendo que Ele estava amando. Ele amou sabendo que Ele estava amando, é onisciência. Ele sabia que muitas vezes nós iríamos cuspir o seu Filho, açoitá-lo, rejeitá-lo, virar as costas para Ele, dar as costas para as verdades de Deus em nossa vida. Ele sabia disso, mas Ele continuou nos amando. Ele não deixou de enviar o seu Filho. E segundo, Amém, ele amou sabendo onde esse amor o levaria. Ele sabia que ia para a cruz. Ele sabia que o seu filho ia ser açoitado. Ele sabia que o seu filho ia ser humilhado, rasgado com chicote, derramado o seu sangue. Seja bem-vindo, meu amigo Tony. Deus abençoe. Ele sabia disso tudo. Sabia, mas ele continuou amando. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não a minha vontade, e sim a tua. Imagina um filho, ali era um filho clamando por seu pai. Um filho clamando por misericórdia do pai. Mas ele continuou amando. Agora, olha, sabe o que é que move o coração de Deus? Ele quer que sejamos verdadeiros, sinceros, vencedores. Amém. E que alcancemos as suas promessas. Mas para a gente ser isso, irmãos, para a gente conhecer, para a gente alcançar, a gente precisa de uma vida limpa, de uma vida de intimidade, de uma vida transformada, de uma vida resgatada pelo sangue. Então, esse texto nos traz muitas outras coisas. Depois, com o tempo, aí eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade, eu vou falar dos efeitos dessa síndrome de gafanhoto. Ou seja, induz ao desespero, induz à murmuração, dentre outras coisas que esse texto traz para a nossa vida como ensinamento. Mas o tempo não nos permite. Eu quero encerrar aqui, mas eu quero continuar na terça, pastor. Pode ser, sem problema. Combinado. Se eu quiser, a gente pode retomar na terça-feira agora, às 9 horas. Combinado, fechou. Então a gente retorna na terça, então, fechado? Então a gente retoma na terça as síndromes da síndrome, ou os efeitos da síndrome de gafanhoto, da pequenez da fé. Né? Então que Deus nos abençoe. Não deixe o diabo roubar a promessa de Deus na minha e na sua vida. Não permita isso. Saiba quem te enviou. Conheça as promessas de Deus. Traga à memória, meu irmão, aquilo que nos traz esperança, aquilo que fortalece a nossa fé, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, a nossa família, que Deus abençoe a tua vida, meu amigo pastor Tony, e que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre essa garganta, livrando, limpando, curando de toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, esse sangue que tem poder, que remete e que nós somos banhados e lavados em nome de Jesus. Obrigado, meu amigo, pela oportunidade, pelo convite. É sempre, eu nunca canso de dizer, é sempre um prazer e uma alegria estar aqui compartilhando a palavra de Deus junto com meu amigo pastor Tony, né, e com os irmãos aqui em nome de Jesus. Um beijo no coração, meu pastor. Meu amigo pastor Márcio, obrigado. A recíproca é verdadeiríssima. Glória a Deus por isso. Pastor, eu só queria falar uma coisa aqui, que se sentiu no coração. O senhor estava terminando de falar aí, e eu quero, Deus ministrando no meu coração, o seguinte: a todos que estão aqui, lembre-se de que quando Noé foi colocado na arca, pregou o evangelho, ele estava fiel, ele é fiel a Deus, e Deus guardou a vida dele e o conduziu ele durante todo o dilúvio. Eu quero dizer para os irmãos, porque assim, nós estamos vivendo dias difíceis, inclusive que a igreja está sendo perseguida e que muitas pessoas estão apostatando da fé. A apostasia já começou, pastor. Muitas pessoas estão olhando para as circunstâncias e ficando com medo e dando as costas para Jesus. Mas eu quero lembrar todos que estão aqui, todos que vão ouvir, que Deus, Ele é soberano. Ele não perdeu o controle de nada. E se quando nós estamos com Ele, você passa pelo fogo, você passa pela água, você passa por qualquer lugar. Você pode ser até assassinado, mas
você está na mão do Todo-Poderoso, daquele que pode lançar uma alma no inferno ou não. Então tenha fé, tenha... Isso que o pastor trouxe hoje foi muito importante. Creia, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor está em Cristo. Então, quando nós estamos em Cristo, o medo não nos sobrepõe. O medo não nos sobrepõe. Então, tenha fé no Senhor. Ande com Cristo. Não rejeite a Jesus. Pois Jesus venceu na cruz do Calvário. Nós somos vencedores com Ele. E nós temos uma vida eterna com Ele também. Amém, meu pastor? Amém, meu pastor. Glória a Deus. Amém. É que o pastor orasse, finalizar. Só para estar discutindo, eu esqueci de falar com os irmãos sobre a Cesta do Amor. Nós estamos distribuindo, talvez hoje acho que os diáconos devem estar distribuindo as cestas. E a todos os irmãos aí que têm ajudado, quero agradecer e dizer que não largue a mão de ajudar, irmãos, porque essa obra não vai parar. Enquanto nós estivermos vivos e firmes, nós estaremos ajudando aqueles que precisam. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 ou com 8, porque não sabe o que poderá acontecer sobre a terra. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2, se eu não me engano. Então, não deixe de ajudar quem você pode ajudar, porque hoje a gente ajuda e amanhã a gente pode ser ajudado, né? Meu pastor, dê a bênção apostólica, por favor, e ministre a bênção, por favor, por nós. Amém. E esse é o Evangelho. Eu vi ontem, meu pastor, as fotos e eu fiquei feliz, curti lá sobre a Cesta do Amor. Amém. E esse é o Evangelho em tempo integral, né? O verdadeiro Evangelho. Não é só muitas vezes falar Jesus te ama para uma pessoa que está passando fome, né? Verdade. Eu estava nu e me deste de vestir, né? Mateus 25 fala sobre isso. Estava com fome e me deste de comer. Estava com sede. Mas quando, mestre, nós fizemos isso? Quando aqueles pequeninos, né, estavam com fome e você deste de comer, com sede deste de beber, estava preso e fomos visitar. Esse é o Evangelho genuíno. Deus abençoe, né, a igreja, Deus abençoe o pastor Tony e todos os irmãos envolvidos nesse Evangelho integral e verdadeiro. Não é uma teologia barata, é um Evangelho verdadeiro e integral, né, que não é só dizer Jesus te ama para uma pessoa que está passando fome, mas é para pregar a palavra e suprir a necessidade daquele que está passando por dificuldade, porque como o pastor Tony falou, hoje são eles, amanhã pode ser nós. E a vida é cíclica até que o dia que nós vamos ser arrancados desta terra. Amém. Amém. Oremos, Pai, muito obrigado por esta manhã, ó Deus de paz, de bênção, de ensinamento da Tua palavra, ó Deus de louvor e adoração ao Teu nome. Meu Deus, recebe o nosso clamor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto que prestamos ao Senhor nesta manhã, porque a Ti, Amém. meu Deus, nosso Deus, é devido toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ó Deus, toda a adoração pertence ao Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para bendizer o Teu nome. Meu Pai, que a Tua palavra, ó Deus, encontre um lugar especial em nossos corações e que o Teu Santo Espírito que habita em nós traga revelação, complete aquilo que não foi dito e que traga à nossa memória, Deus, sempre, através da Tua palavra, aquilo que nos traz esperança. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que aqui estiveram. Abençoa, ó Deus, Teu servo, pastor Tony, abençoa a sua família, ó Deus, a sua esposa, a pastora Dani, a sua filhinha, a princesa de Jesus, meu Pai. Continua derramando a Tua graça, curando a vida do Teu filho em nome de Jesus Cristo. Nos dá uma manhã de paz, de reflexão, de entendimento. Continua, ó Deus, a abençoar e a falar aos nossos corações. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora e infinita de Jesus Cristo, seu Filho, e nosso Senhor e nosso Salvador, nosso Redentor, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra que acreditam e confiam nas promessas do Deus vivo que enviou e que prometeu em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, pastor, terça-feira nós vamos dar continuidade. Você vai falar sobre o quê? Os efeitos da síndrome de gafanhoto. O que causa efeito em meio ao povo? A murmuração, né, o desespero, né, aquilo que o pastor Tony falou no início, né, aquela contaminação dos 10 para com todo o povo. E muitas vezes a multidão nos afasta de Deus. Nunca esqueça disso. Jesus viveu isso. Ó, se afaste da multidão, né,
para poder ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a multidão traz tantas coisas, barulhos, murmurações, isso enfraquece a nossa fé. Esse texto é muito rico, é por isso que eu agradeço ao pastor para permitir na terça-feira continuar. Amém, pastor. Deus abençoe, pastor, o senhor, a família, todos aí. Abençoe todos os Amém. irmãos que adentraram no culto, que estão aí conosco. Então, um grande abraço a todos. E terça-feira estaremos aí de novo com o pastor, trazendo aí uma palavra cheia de unção. Viu, pastor? Muito obrigado. Um grande abraço aí para o senhor, para sua família. Um grande Amém. beijo no coração, viu? Eu que agradeço. Valeu, até terça-feira. Amém, meu pastor. Beijo no coração. Até. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.